Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu gostaria aqui de estar refletindo aqui com vocês, falando aqui com vocês aqui sobre o seguinte tema: a inteligência em favor ou a favor do mal, do maligno. E eu gostaria de estar aqui refletindo com vocês sobre como que neste mundo é difícil o ser humano agir corretamente. É muito mais fácil você praticar o mal do que praticar o bem. É muito mais fácil você usar as suas qualidades, a sua inteligência, o seu raciocínio para o mal do que para o bem. Para nós praticarmos o bem, nós temos uma dificuldade enorme, mas para praticarmos o mal, não se exige muito esforço da nossa parte. Lá no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 16, Jesus narra a parábola do mordomo infiel, do mau administrador. E lá pelas tantas, no versículo de número 8, Jesus solta a pérola de que os filhos do mal, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz, são mais sábios, são mais inteligentes do que os filhos da luz. E isto é explicável no mundo porque o mal, ele te dá inúmeras oportunidades, ele te oferece inúmeras possibilidades para você vencer na vida, para você crescer, para você desfrutar aqui nesta vida, enquanto que o bem não te oferece esta mesma gama, este mesmo número de possibilidades para você alcançar o seu objetivo. O mal aqui neste mundo, ele possui uma força de atração muito maior do que o bem. E o próprio Jesus fala disso, quando ele fala que o caminho que leva para a perdição é um caminho largo, é um caminho espaçoso, e muitas pessoas entram por ele. Por quê? O caminho do mal, ele aparentemente ele te oferece muitas possibilidades, ao passo que o caminho que te leva e que te conduz à vida eterna é um caminho apertado, é um caminho estreito, é um caminho com muitas dificuldades. E Jesus diz que são poucos os que acham, os que encontram este caminho. Ou seja, meus amigos, não é fácil fazer o que é certo, não é fácil praticar o bem. É muito mais fácil, é muito mais cômodo praticarmos o mal, ofendermos a Deus através de nossos atos e através de nossas atitudes. E isto não é algo novo, isto não acontece de agora. Isto acontece desde o princípio, desde Adão e Eva. E nós vemos isto sendo refletido, por exemplo, entre Caim e Abel. Caim e Abel, nós vemos ali estas duas gerações, estes dois filhos de Adão e Eva. Um era do maligno. A Bíblia diz que Caim era do maligno, enquanto que Abel era uma pessoa de Deus, era uma pessoa voltada para Deus. E o que foi que aconteceu? Caim matou Abel. E fazendo isso, Caim resolveu o seu problema de uma maneira muito fácil, eliminando o seu adversário. Então veja como que é difícil para o ser humano desde o princípio praticar o bem, escolher escolher fazer o que é certo, porque existe todo um complô contra aqueles que querem fazer o que é certo. Existe todo um levante contra as pessoas que querem andar corretamente. Veja só a dificuldade que as pessoas de bem, que as pessoas que querem fazer o que é certo, veja a dificuldade que elas encontram aqui neste mundo. Uma pessoa má é suficiente para controlar um número enorme de pessoas, porque aquele que é mau, ele se usa de vários recursos
para controlar, persuadir e coagir outras pessoas. Observe, meus amigos, como o mal neste mundo possui uma vantagem imensa. E a gente pode observar isso, por exemplo, na descendência de Caim. A Bíblia nos diz que após Caim matar Abel e ser expulso da terra, onde ele habitava com Adão e Eva, ele foi para uma outra região, onde lá ele prosperou mais do que qualquer filho de Deus na face da terra. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que Caim edificou uma cidade. E o nome da cidade foi o nome do seu filho Enoque. Veja que, embora Caim tenha praticado mal, embora ele tenha sido amaldiçoado por Deus, isto não impediu que ele progredisse no mundo. Ele construiu uma cidade onde ali ele deu continuidade com a sua família. E seus descendentes se desenvolveram de uma tal forma que não se viu, por exemplo, entre os filhos de Deus. Enquanto os filhos de Deus, na sua maioria, eram de nômades, os descendentes de Caim já possuíam uma cidade para morar, fortificada e tecnologicamente avançada. Os descendentes de Caim, portanto, eram mais prósperos do que os descendentes de Sete, que foi o outro filho de Adão e Eva, o qual nasceu depois da morte de Abel. A influência dos filhos de Caim no mundo antediluviano foi tão danoso, tão destrutivo, que Deus não se agradava de mais nenhum ser humano na face da terra. A corrupção foi generalizada. O mal surgiu como um tsunami, engolindo a tudo e a todos. Enquanto os filhos de Caim prosperavam, os filhos de Deus sofriam sob a influência maléfica de Caim sobre o mundo. Os descendentes de Caim dominavam em todas as áreas. O mau exemplo de Caim incentivou muitos outros homens a tomarem as mesmas atitudes. Um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, foi o primeiro homem a ter 2 esposas na história da humanidade. Foi ele que deu início à poligamia. E a exemplo de Caim, foi também um assassino. Uma das esposas de Lameque chamava-se Ada, e a outra esposa chamava-se Zila. Ada teve um filho e colocou o nome nele de Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e dos criadores de gado. Ou seja, este neto ou descendente de Caim era uma pessoa conhecedora de técnicas em trabalhar com gados e também na manufatura de tendas. Além de Jabal, Ada também teve outro filho, e o nome dele era Jubal. E ele foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ou seja, ele era um músico e inventor de instrumentos musicais. E a outra mulher de Lameque chamava-se Zila. Teve também um filho chamado Tubal-Caim, que era mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Ou seja, estes descendentes de Caim eram pessoas avançadas tecnologicamente, eram inventores, construtores, e não demorou muito tempo para eles dominarem sobre a face da terra. Enquanto os filhos de Deus estão vindo com a farinha de trigo, os filhos do maligno já estão com o pão pronto. A maldade destes homens foi se multiplicando de tal forma no mundo antediluviano que chegou um momento que Deus
não suportava mais olhar para a terra e ver como eram más as atitudes destes homens, até chegar ao ponto que Deus resolveu acabar com toda a humanidade. Mas por graça divina, Deus encontrou em Noé alguém que poderia dar continuidade ao ser humano. E este homem foi Noé. Deus encontrou em Noé uma pessoa que poderia dar continuidade ao plano de Deus para a humanidade. Então veja como que o mal prospera, como que o mal espalha pelo mundo de uma forma muito mais rápida do que o bem. A maldade humana se espalhou de uma forma tão terrível que Deus precisou Ele mesmo descer à terra através de seu Filho Jesus Cristo. E aí então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o mal ainda hoje possui uma força muito grande, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, hoje temos uma via, um caminho a seguir. Temos o auxílio do Espírito Santo, e todo aquele ou aquela que tiver a boa vontade de seguir por este caminho encontrará forças em Jesus Cristo para poder vencer o mal. Obrigado a você que chegou até aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.